qual é o crime que o motorista de aplicativo cometeu. Gente, ao vivo aqui com vocês para fazer uma denúncia desse Uber aqui, ó. Peguei esse Uber, já faz meia hora, paguei adiantado. Vou mostrar até a placa para vocês. Aqui, ó. É esse Uber aqui, como vocês podem ver. O motorista é aquele ali, ó. Chama-se Ricardo o nome dele. E vocês sabem, né? Uber a gente escolhe, né? Se quer ar-condicionado, se quer conversar com o motorista, se quer ouvir rádio, essas coisas. Eu não escolhi nada, eu não tenho nunca exigências assim. A única coisa que eu pedi pra ele foi pra ele trocar a estação do rádio. Ele tava ouvindo uma música muito alta. Eu falei assim, você pode colocar na Band News FM, por favor? Porque eu adoro o Reinaldo Azevedo, meu amigo, gostaria de ouvir notícias, né? Hora de notícia, eu sou jornalista, né? A gente gosta. Ele falou não. Aí eu falei, mas por que, moço? Porque eu não gosto da Band News. Eu falei, tá, mas eu gosto. E eu sou cliente, eu tô pagando, ó. Já tá indo embora aqui, mas vou mostrar tudinho o que aconteceu. Eu já chamei a polícia militar, que ela já tá vindo, eu vou prestar queixa ali, ó, o carro dele. Já chamei outro Uber pra vir me buscar. E simplesmente ele falou assim, vou cancelar a corrida. Falei, por causa disso? Ele falou, sim, vou cancelar. Parou aqui numa rua erma e queria que eu descesse. Eu falei, não vou descer. Não vou descer, você vai ter que me deixar na minha casa. Você me pegou na minha casa, você vai me deixar na minha casa. Ele não quis. Ficou irritado, grosseiro. E eu falei assim, daqui eu não saio também. E liguei imediatamente para a polícia militar, para a PM. Liguei para o 190. E estou esperando a viatura da PM 190. Já denunciei ele para Uber. Vou prestar um boletim de ocorrência. Gente, eu quero dizer para vocês que essa é a primeira vez que isso me acontece. Eu ando de Uber e de táxi aqui no estado de São Paulo toda semana. E todos os motoristas, eu acho que sem exceção, são extremamente educados e extremamente cordiais. E esse senhor, não sei se estava com a pá virada, irritado pelo trânsito, irritado com coisas, né, da vida pessoal dele, que o cliente não tem nada a ver com isso, e simplesmente falou que ia cancelar. E me deixou aqui numa rua erma. E aí eu queria fazer esse alerta para vocês, gente. Gravem todas as corridas. Avisem as pessoas que vocês conhecem, que vocês estão saindo. Compartilhem as corridas. Tenham sempre o número da polícia militar à mão, sabe? E façam questão dos seus direitos. Eu chamei um outro Uber, eu tô aguardando, porque eu tenho um compromisso. Mas fica a dica, né, gente? Não vamos permitir, principalmente nós mulheres. Agora a gente tem um Uber mulher, mas eu nunca tive problema com o Uber masculino. Nunca tive problema com nenhum homem, não um motorista da Uber. Nem da 99, nem os motoristas de táxi convencional. Nunca, jamais. Agora, esse senhor, ele vai ter o que ele merece. Eu vou registrar o boletim de ocorrência, vou denunciar o Uber, tá? E vou dar a nota que ele merece. E eu vou divulgar aqui para vocês o vídeo completo, tá bom? Para vocês não aceitarem corrida se for desse motorista, tá? Eu acho que a gente tem que se unir e a gente tem que tirar os maus profissionais do caminho, sabe? A gente tem que boicotar mesmo os maus profissionais, as empresas que não prestam bom serviço, que maltratam os clientes. Eu acho que a gente tem que dizer, a gente tem que denunciar e a gente tem que se unir. Nós somos consumidores, nós estamos pagando por um serviço. Eu sou uma pessoa extremamente educada, delicada. Tudo que eu falo, tudo que eu peço com muita, com muita gentileza, sabe? Com muito cuidado. Eu sempre converso muito com os motoristas da Uber, né? Eu vou conversando, eu não me importo com nada. Só que eu queria ouvir as notícias. E ele não deixou, eu queria ouvir a Band News FM e ele não deixou. Vai ver que ele odeia a Band News, eu não sei porquê, qual tipo de rádio que ele ouve, né? Qual o tipo de conteúdo que ele consome, mas eu acho que ele não deve gostar do meu amigo Reinaldo Azevedo. Depois eu vou contar essa pro Rei,
tá? Então fica a dica, gente. Ó, motorista grosseiro, motorista tá te intimidando, quer te deixar num lugar ermo, liga para a polícia militar, liga para o 190, liga para a guarda, sabe? Pede ajuda a alguém. Você não precisa passar por esse constrangimento, por esse perigo. Principalmente vocês, mulheres, nós mulheres, nós não precisamos passar por isso. Tá bom, gente? Eu mostrei a placa dele para vocês. O nome dele é Ricardo e eu vou deixar direitinho aqui todos os dados do carro dele para que vocês evitem, principalmente vocês, mulheres, porque eu não sei se ele, né, seria tão assim ousado, tão grosseiro, né? Eu não sei se ele agiria da mesma forma com o homem como ele agiu com a mulher. Só que ele mexeu com a mulher errada. Vamos lá, vamos prestar queixa e vamos ver, vai ter que responder de alguma forma e deve receber alguma punição da Uber. Assim a gente espera, a gente que é cliente, é assim que a gente espera ser bem atendida. Pagou pelo serviço, precisamos de, no mínimo, um atendimento decente. A gente não precisa ser bajulado, nada, é só respeito. Tudo que a gente precisa exigir, respeito. E é tudo que todo mundo nos deve, tá bom? Vou salvar isso aqui e vou deixar todos os dados, viu, gente? Beijo e tô indo pegar o outro Uber, tá bom? Tchau. Vamos lá, vamos comentar sobre esse caso da Raquel, jornalista, e alguns pontos importantes. Primeiro, qual é o crime que o motorista de aplicativo cometeu? Porque do jeito que ela colocou, parece que ele cometeu algum crime. Segundo, é claro que não há problema nenhum em o motorista colocar na rádio que ela quer ouvir. Não há problema algum nisso. Mas eu acho importante a gente dizer que é uma rádio que tem viés político. Não é verdade? Então, se aquele motorista não gosta daquele tipo de rádio, é a mesma coisa de existir uma mulher ao volante, dirigindo ao volante, prestem atenção. Porque nessa hora todo mundo fala, não, normal, brigou por causa de bobagem. Calma. É a mesma coisa que uma mulher ao volante, motorista mulher e um passageiro homem pedir para colocar uma música de funk e a motorista não gostar daquela música. Será que a motorista, se fosse a jornalista e um homem lá atrás pedisse para colocar uma música que falasse coisas que ele não gosta, ela ia aceitar? Por que eu tô batendo nesse ponto? Eu tô sendo radical. Porque ela colocou uma outra fala. A gente escolhe o motorista que a gente quer conversar e o que a gente não quer conversar. Então vamos colocar tudo aos pontos aqui. É claro, pessoal, não justifica o motorista arrumar uma briga, uma confusão com ela apenas por causa de uma estação de rádio. Como ela falou, gravem as corridas, o passageiro tem o direito e o passageiro tem no aplicativo do Uber a opção de gravar a corrida. Agora fica a pergunta, a Raquel gravou a fala e o que aconteceu? Porque ela foi nas redes sociais e gravou a versão dela, mostrou a placa do motorista e colocou ele em risco, porque pode ter gente, e hoje quando você grava a placa de alguém, essa pessoa pode chamar esse Uber e levar pro coração e até mesmo agredir o motorista. Ora lá, se o motorista realmente criou um problema, se o motorista teve uma postura ruim, ela tem o direito de avaliar ele mal. Ele tem o direito de, numa discussão, resolver parar num posto de gasolina e encerrar a corrida. A Uber não é patrão do motorista. E muito menos o passageiro manda no motorista. Tem que existir um respeito entre as duas partes. Não existe problema nenhum no motorista colocar na Band News. Eu colocaria sem problema nenhum na Band News. Mesmo sabendo que a rádio tem um lado político. E a gente está agora, em breve, teremos muitas questões políticas. Já parou para pensar
Se alguém pede para colocar na Jovem Pan, que também é uma rádio que tem um viés político, de repente o motorista ele não concorda, mas ele tem que ser profissional, tem que entrar no ouvido e sair no outro, e tá tudo bem. Mas é como eu usei o exemplo de uma rádio ou uma música onde o passageiro pode pedir para colocar um funk, e aquele motorista, sendo mulher ou homem que é dono do carro, não concordar com aquele tipo de música. O que os passageiros precisam entender é que o serviço é prestado para levar o passageiro do ponto A ao ponto B com segurança. Rádio, não há problema nenhum em a gente colocar na emissora que o passageiro quer. Mas existem músicas e rádios que têm tendências. E às vezes o motorista ele não aceita. Vou usar um terceiro exemplo. Vamos supor que o passageiro entrasse no carro e esse passageiro fosse evangélico e ele pedisse para colocar louvor no carro. Eu sou evangélico, mas eu respeito quem não gosta de um louvor, eu respeito quem não gosta de um determinado tipo de música. Então, é claro que o passageiro pode pedir, mas se o motorista não quiser, ele tem que respeitar. E ao fim da corrida, o passageiro vai lá e avalia da forma como ele bem entende. E agora fica um alerta para você, motorista de aplicativo, e para você, passageiro. Recentemente a Uber trouxe em algumas cidades e está se adequando por todo o Brasil, que será obrigado a gravação de áudio e imagem enquanto a corrida estiver em movimento. Tomara que a Uber tenha ativado essa função. Peraí, em São Paulo ainda não é obrigatório. Quando a gente, motorista, diz que não quer que grave uma corrida, a gente abre um precedente também. Entende? Porque se o passageiro gravar, ele vai dizer a versão dele. Então, quando a Uber gravar no aplicativo dela, automaticamente as corridas, lá vai existir a prova do que realmente aconteceu. E antes que a Uber diga que o motorista é obrigado a escutar qualquer tipo de rádio, não é obrigado. A própria Uber já deixou claro que o motorista não é obrigado a colocar rádio nenhuma e muito menos a ligar o ar-condicionado. Isso é uma opção que o motorista, que é proprietário do veículo, aceita fazer ou não. E aí vocês vão dizer, você que é passageiro, pô, Daniel, para com isso, era só ter ligado o ar, só ter ligado a rádio. Por que esse motorista não ligou a rádio? Será que é a verdade o que a jornalista falou? Será que foi somente isso que aconteceu? Será que não teve outras coisas que provocaram essa situação? Agora, será que o motorista realmente é uma pessoa legal? Eu não conheço. Será que o motorista realmente não foi ignorante? Eu também não sei. Mas o que fica a lição pra gente nesse vídeo? Primeiro, tenha câmera de segurança no teu carro. Eu sempre estou falando isso. Segundo, grave todas as corridas. Terceiro, a Uber vai colocar a opção de gravação automática no celular. E quarto, se prepare, porque na época de política, você tem que tomar cuidado com o que sai da tua boca. Às vezes você vai escutar gente que é de esquerda ou de direita tentar muitas vezes confrontar a tua opinião. Nessa hora, finja que você tem demência. Não caia em debate de ninguém. Hoje as redes sociais, no estalo de dedo, viraliza tudo. E para finalizar, muita gente está dizendo que a Raquel quis visibilidade, que ela está um pouco apagada. Já foi uma das principais âncoras do jornalismo no Brasil, até ser demitida no SBT. Enfim, o que aconteceu de verdade, a gente não sabe. Mas a lição que fica aqui é uma só.
O motorista não é obrigado a ter uma rádio no carro dele. O motorista não é obrigado a colocar na rádio que o passageiro quer. O motorista não é obrigado a ligar o ar-condicionado. E ao fim da corrida existe uma opção, avaliação. E o passageiro dá a avaliação que ele bem entender. Se fosse eu, Daniel, teria colocado sem problema nenhum. Se fosse eu, Daniel, não tô nem aí. Se fosse eu, Daniel, muitas vezes eu pego um fonezinho de ouvido aqui, ó, coloco aqui do lado e só dirijo. Agora, se fosse o motorista muito simpático com a passageira, se fosse o motorista falando em um tom um pouco amigável, ainda corre o risco de tomar uma avaliação por assédio. O que eu tenho para dizer para você, motorista? Abre o olho, porque sempre vai ter um campo minado e um dedo apontando para tua cara. Não há problema nenhum em colocar numa rádio, mas o que de verdade aconteceu nesse carro só vai dizer a versão do motorista e da Raquel. Se tiver uma gravação, que eu acho que não tem, porque ninguém apresentou, então vai ser uma palavra contra a outra. Como ela bem disse, espero que a Uber tome providências e exclua esse motorista. Excluir por causa de uma rádio? Excluir porque não quis colocar numa rádio? Ou foi porque ele não quis te levar na tua casa? O motorista, ele pode a qualquer momento escolher não dar continuidade a uma viagem. O que ele deve fazer? Ir até um local seguro e deixar o passageiro. Como ela falou, deixou num lugar ermo, perigoso, e aí ela se negou a sair até levar para um lugar mais habitável. Se o motorista ia jogar ela em qualquer lugar, tá totalmente errado. Tá totalmente errado. A única coisa que eu quero dizer aqui, nesse vídeo, é que o certo é o certo e o errado é o errado. E que se o motorista tiver a gravação, ele quer presente. Se ela tiver a gravação, que ela presente. E bato firme e repito, motorista não é obrigado a fazer todas as vontades do passageiro. Ele tem que levar do ponto A ao ponto B em segurança, apenas isso. Tudo além disso é gentileza. Rádio é gentileza e ar-condicionado é gentileza. Ah, vocês estão muito mimimi, vocês são mimimi, motorista de aplicativo. E aí eu volto ao que eu falei lá atrás. Se fosse uma mulher ao volante e um passageiro homem pedisse para colocar um funk proibidão, como essa motorista mulher ia se sentir? Se fosse um militante lá atrás, de esquerda, escutando uma rádio com viés de direita, o que seria desse motorista? Se fosse um passageiro de extrema direita e um motorista de extrema esquerda, o que seria dessa viagem? Não tem jeito. Nesse país, quando você toca em política, quando você toca em religião e quando você toca em qualquer tipo de situação onde as pessoas se tornam adoradores dessas crenças, vai dar problema. Eu quero saber a sua opinião. Eu finalizo o vídeo dizendo uma coisa muito importante para você. É o que a gente sempre fala aqui. Grave todas as corridas. Segundo lugar, dependendo do assunto, finja demência. Em terceiro lugar, tome cuidado porque o passageiro não é seu amigo. E em quinto lugar, mantenha a sua postura profissional. Beleza, pessoal? Finalizo o vídeo dando 2 recados aqui. Primeiro recado, para você que não teve aprovação no Move Brasil e quer comprar um carro, passa na Alpina Veículos, eles estão com promoção essa semana. Move Sampa, taxas a partir de 1,57, tá? Então passa lá. E segundo, tapete da Capazzi tá com promoção de 15%. O link tá na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Quero saber a sua opinião, seu comentário. Já comenta aqui embaixo o que você acha desse absurdo, dessa situação que aconteceu. Tamo junto.